noite, turma, tudo bem? Então, nós estamos estudando aí toxicologia e agora o estudo é das doenças ocupacionais. Então, o que é uma doença ocupacional? Né? Doenças ocupacionais, né, é um tema relevante e de grande importância dentro da toxicologia. Vocês irão saber conceituá-los agora, diferenciar de um acidente de trabalho e conhecer alguns grupos de doenças que mais afetam os trabalhadores. Então imagine que até a década de 90 nós tínhamos cerca de 10 mil substâncias químicas catalogadas. Destas, mais de 100 mil causam efeitos negativos à saúde humana. E a cada ano, milhares de trabalhadores adoecem devido à exposição às substâncias químicas. Então vamos lá, o que é o conceito? O que é o conceito de, de, de saúde, doença e doença ocupacional? Então, saúde é o que todos nós queremos, né? Mas muitas vezes não temos dentro do seu conceito total. A Organização Mundial de Saúde conceituou saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, não sendo apenas ausência de doença. Então não importa você só estar bem fisicamente, né? Teu sistema fisiológico funcionando bem, tudo funcionando bem. Se mentalmente você não estiver bem, você é uma pessoa doente. Se socialmente você não consegue interagir, você não consegue, né, socializar, né, você pode estar física e mentalmente bem, né, mas socialmente você, para a OMS, você é considerado uma pessoa doente. Tá? Na 8ª Conferência Nacional de Saúde foi formulado um novo conceito de saúde, né, que é resultando das condições alimentares, de educação, de renda, meio ambiente, trabalho. Então tem outros, mas o que é importante é esse aqui: estado completo, estado de completo bem-estar físico, mental, social, não sendo apenas a ausência de doença. Tá? Então observe, né, que a doença ela tem outros vias aqui de conceitos. Então, veja quantos itens podem influenciar uma pessoa a adquirir uma doença. Agora que você aprendeu o que vem a ser saúde e doença, fica fácil entender o que vem doença ocupacional. O que é doença ocupacional antes de qualquer coisa? É a doença do trabalhador. Tá? Então, adoecer tem muitas variáveis, né? E nem sempre um trabalhador fica doente por causa dos fatores comuns. Às vezes existem muitos outros problemas adicionais. Segundo a OHSAS, doença é uma condição física ou mental adversa ou piorada por uma atividade de trabalho ou situação relacionada ao trabalho. Então, doença ocupacional ocorre quando o trabalhador permanece por determinado tempo em locais contendo, vamos marcar isso aqui, ó. A doença ocupacional, ela ocorre quando o trabalhador permanece por determinado tempo em locais contendo os agentes químicos acima dos limites permitidos por lei. Muitas vezes sem o uso de equipamentos de proteção, sem os EPIs, equipamento de proteção individual, né? Abreviação de EPI. Tá? A diferença entre doença ocupacional e acidente de trabalho está justamente, né, no tempo, pois as doenças levam um tempo maior para serem detectadas e os acidentes de trabalho possuem ação imediata. Então, doença leva mais tempo e acidente possui ação imediata, como por exemplo, cortes, queimaduras, quedas, etc. Né? Ou contato direto com um agente contaminante sem esse agente contaminante, ele, né, você mesmo protegido, mas você teve um corte lá, e o agente contaminante entrou em contato com teu sangue, ou com teu líquor, ou com o humor, né, aquoso do seu organismo, né? Então aconteceu isso. Então vamos lá. Quais que são as doenças ocupacionais mais comuns envolvendo substâncias químicas? É impossível comentar todas, mas sugerimos que busque sempre informação sobre uma ou outra substância ou produtos que esteja sendo utilizado no dia a dia do trabalho, como se proteger. Vamos agora conhecer algumas. As doenças das vias aéreas. Então, vejam só.
vai ser definida como doenças crônicas do pulmão, tá? Vamos pegar aqui, ó. Doenças crônicas do pulmão. Originado pelo acúmulo de poeira através da inalação em um local de trabalho. Por exemplo, poeira de sílica, pó de mármore, provocando o que conhecemos por silicose. A asbestose, provocada pela poeira do amianto, o asbeto. A beriliose, causada pela inalação de poeira ou vapor de berílio, né, na indústria aeroespacial. E pneumococose nos carvoeiros, né, provocado pelo acúmulo de pó de carvão no pulmão. Essas doenças são fibrinogênicas, causam fibrose pulmonar, ou seja, a pessoa ela vai perdendo a capacidade respiratória. Tá? Então, doenças das vias aéreas aí, tem um monte, né, pessoal? E ele fala ali ainda que tem outras, né, como algodão, linho ou cânhamo, denominado bicinose, que provoca efeitos pulmonares agudos e crônicos. O controle da poeira é a melhor forma de prevenção. Então tá aqui, né, pessoal? Aqui em Prudentópolis, o que a gente tem que ficar ligado, ficar esperto? Em duas coisas. Em marmoraria, tá? Pessoas que trabalham em marmoraria que não utilizam máscara lá, os equipamentos de proteção individual, e nas olarias, né? A turma que, que faz uso de né, que libera a sílica do tijolo, né? E o pessoal não faz uso de máscara também. O pó ali de você carregar, descarregar tijolo dia a dia, isso aí ele vai acumulando no pulmão e ele pode causar o, a fibrose pulmonar, que é um espessamento, né, e cicatrizes que vão formando no interior do pulmão. Imaginem vocês lá nos alvéolos pulmonares começar a formar espessamento e cicatriz. A pessoa ela vai perdendo a capacidade respiratória, tá? Doenças da pele ou dermatoses ocupacionais. Então aqui é alteração através da alteração de mucosas, né, da pele e seus anexos, seja direto ou indiretamente causado, condicionada, mantida ou agravada por agentes presentes na atividade profissional ou no ambiente de trabalho. Tá? Aqui tem vários, né? Então, podem ser os agentes físicos sólidos, como metais aquecidos, resina, piche, asfalto, massa de cimento, borracha, látex, plástico, os líquidos, os óleos, ácidos, gorduras, material inflamável, petróleo, derivados dos álcools, solventes, vernizes. Então tem um monte de substância aqui, né? Acho que é o grupo maior que tem, são esses que podem causar as chamadas dermatoses ocupacionais, tá? Em contato com a pele. Daí tem aqui ó, tem um exemplo, ó, dermatite alérgica em trabalhador ocasionado por contato com querosene, ó, parece que fica grossa a mão, né, do indivíduo, tá? E dermatite de contato em trabalhador pelo uso de sapato de borracha. Olha a dermatite aqui, né, contato com a borracha, vejam só. Então o trabalhador estava usando lá, né, e se intoxicou. As neoplasias, que são os cânceres, né? Aqui, né, existem vários tipos de câncer, né? Segundo os ensaios toxicológicos são importantes, pois permitem que sejam identificadas as substâncias que podem ser cancerígenas. Então, vejam, pessoal, aqui, né, nós temos o agente, a ocupação e a atividade econômica. Então, tem o asbesto, o arsênico, o asfalto, alcatrão, ácido inorgânico forte, né? Tem um monte aqui, ó, vocês estão vendo? Tem um monte de agente que é cancerígeno, tá? Aí a ocupação, então, bombeiro, hidráulico, encanador, eletricista, mecânico de automóvel, mineiro, pintor, soldador, trabalho com isolamento, pessoas que trabalham com isolamento, né? Trabalham em navios e docas, trabalham na conservação do couro, soprador de vidro, servidores de limpeza e manutenção, mecânico,
né? Então, todas essas ocupações, elas são derivadas dos contatos dessas substâncias aqui, né, com o trabalhador. E a atividade econômica, né, que esse trabalhador presta está aqui também, tá? Eu não vou ficar lendo a questão da atividade econômica aqui. Distúrbios mentais, trabalho e a toxicologia. Então, embora seja ainda muito pouco comentado, existe uma área da toxicologia que agrega inúmeros estudos em relação às alterações neurológicas e psiquiátricas decorrentes de exposições ocupacionais às substâncias tóxicas. Os chamados distúrbios ou transtornos mentais são devidamente ressaltados em muitos casos de anamnese ocupacional. Vale ressaltar a importância de conhecer a portaria do Ministério da Saúde, onde estão listadas as doenças relacionadas ao trabalho, pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. Então vale a pena a gente ler isso aqui, né, essa portaria 1339 de 1999. Dentro das doenças mais comuns provocadas por substâncias tóxicas, aqui ó, encontramos a demência, o delírio, o transtorno cognitivo leve, o transtorno de personalidade e comportamento, a depressão, síndrome da fadiga, todas essas estão relacionadas à exposição de produtos químicos. Tá? Todas essas aqui, né, são doenças, né, esses distúrbios mentais, né, estão relacionados a essa questão aqui. Tudo bem? Então, pessoal, na aula de hoje a gente viu que não somente o que significa saúde e doença, mas conheceu as doenças que mais afetam os trabalhadores mundialmente no Brasil. Tá? Vimos que os fatores de riscos para doenças como o câncer são variáveis e que também existe a toxicologia, doenças mentais de comportamento, que são afetadas pela intoxicação de substâncias das mais diversas encontradas no trabalho. Então eu gostaria aqui que para a aula de hoje vocês fizessem essa atividade, não precisa fazer, né, no caderno, é só ler lá a portaria do Ministério da Saúde, procura isso aqui no Google, ó. Portaria Ministério da Saúde, 1339 de 99, e para vocês verem a relação de riscos de natureza ocupacional com os transtornos mentais de comportamentos relacionados com o trabalho. Então, para vocês lerem, né, e observarem isso aí, tá? Relacionar os vários tipos de doenças mentais do comportamento que são provocados pelo contato com o mercúrio e o tolueno, com esses dois aqui. Tudo bem? Com esses dois agentes tóxicos. Ok, turma? Então, boa noite, fiquem com Deus. Até a próxima aula.